Olá, gente. Eu sou o professor Jorge Reis. Sejam bem-vindos ao Saber Direito Responde. Trabalhei com vocês essa semana o direito do inquilinato, mais especialmente a locação urbana. E agora, no Saber Direito Responde, com a presença dos nossos convidados, alunos do curso de Direito das nossas universidades, que estudaram a temática e vieram para questionar, então, o professor sobre direito do inquilinato. Vamos ouvir as suas perguntas, então, e ver se conseguimos responder. Vamos começar, então, com o Inácio. Seja bem-vindo, Inácio. Faça a tua pergunta, então, para nós, por gentileza. Obrigado. Qual a diferença entre despesas ordinárias e as despesas extraordinárias? Muito bem. As despesas ordinárias e despesas extraordinárias são as despesas do condomínio. E essa é importante porque as despesas ordinárias cabem ao inquilino e as despesas extraordinárias cabem ao locador. Então, o que é uma e o que é outra? A despesa ordinária é aquela de manutenção normal do dia a dia do condomínio. As despesas de limpeza, produtos de higiene, a manutenção do elevador. Já se for trocar o motor do elevador, por exemplo, é uma despesa extraordinária. Aí já cabe ao locador essa despesa. Mas, se for só a manutenção normal do período, o salário dos empregados, então, aquela conservação do dia a dia, isso é despesa ordinária. A pintura das áreas internas do condomínio é despesa ordinária. Agora, se for pintar as fachadas externas do prédio, é despesa extraordinária. Então, a nossa lei do inquilinato, nos artigos 21 e 22, conceitua uma e outra e trazendo alguns exemplos de espécies de despesa ordinária e extraordinária e dizendo a quem cabe cada um. Então, a despesa ordinária, o inquilino. A despesa extraordinária, o proprietário. Ok? Muito bem. Adonis, por gentileza, tens alguma pergunta para nós? Professor, o locador é obrigado a arcar com as despesas extraordinárias do condomínio? Ah, muito bem. Vai complementar, então, aí a pergunta do Inácio. Certamente. E aqui uma preocupação, porque nós falamos durante as nossas aulas lá das contravenções e dos crimes locatícios. E cobrar valor além do aluguel é um crime locatício. Então, o cuidado tem que se ter, porque muitas vezes o locador o faz de forma desavisada, porque está sendo administrado por uma imobiliária, enfim, ou a administradora do condomínio não faz a divisão de forma correta e cobra também do inquilino a despesa extraordinária. E essa despesa cabe ao locador, a lei é clara nesse sentido. E esse ato de cobrar do locador uma despesa que não lhe cabe pode constituir, então, esse crime locatício. Então, aí está o perigo da situação, né, de se constituir o crime. Então, é despesa, sim, do locador, a ele cabe essa despesa e ele não pode passar para o inquilino, mesmo que ele preveja no contrato, né, faça uma cláusula prevendo como encargos da locação as despesas extraordinárias. Ele não pode repassar, diferente do IPTU que ele pode. Né, está previsto lá na lei que o IPTU, a despesa, os impostos e taxas, embora sejam do locador, ele pode repassar se estiver previsto no contrato. Agora, despesa extraordinária não, porque é uma despesa do locador. Ok? Matheus, vamos ouvir a tua pergunta então. Em que consiste a denúncia vazia? Muito bem. Nós trabalhamos isso também, Matheus, durante a nossa segunda aula, quando nós tratamos das denúncias do contrato de locação. A denúncia vazia, nós referíamos, é aquela denúncia onde está vazia de quê? Né? Vazia de motivos que a lei elenca. Tá? Assim como nós temos a denúncia cheia. Cheia de quê? Cheia de motivos. Então, nós podemos também chamar de denúncia imotivada ou vazia, ou denúncia motivada ou cheia. Tá? São aqueles motivos que a lei elenca, que traz como possibilidade de retomada do imóvel. Como é o caso lá do artigo 47, que traz para uso próprio, uso de ascendente ou descendente, uso de cônjuge ou companheiro. Então, isso é uma denúncia cheia. Agora, quando eu simplesmente notifico, como no artigo 46, parágrafo 2º da lei, que eu notifico quando o contrato está por tempo indeterminado, o contrato inicial é de 30 meses, está por tempo indeterminado, e eu notifico o inquilino pedindo a desocupação do imóvel sem alegar motivo, isso é denúncia vazia. Tá bem? Então, eu posso ter a denúncia vazia na locação residencial, no artigo 46, parágrafo 2º, quando o contrato inicial é de 30 meses, e aí eu findo o prazo inicial,
prorroga-se por tempo determinado, eu tenho direito à denúncia vazia. Ou, se eu, ainda na locação residencial, se eu fiz um contrato com prazo inferior a 30 meses, eu só vou ter direito à denúncia vazia 5 anos depois do início do contrato. É o 47, inciso 5. Então, nesse caso, eu também vou só notificar, dando 30 dias para desocupar. E se for locação não residencial, eu vou me valer do artigo 57, que me permite a qualquer momento, desde que o contrato esteja por tempo indeterminado, me permite denunciar o contrato. Está bem, Matheus? Está respondido? Sim. Muito bem. Vamos agora, então, voltar ao Inácio. Tem mais alguma pergunta para nós, Inácio? Sim. Professor, qual a diferença entre a locação por temporada para a locação convencional? E há como uma converter na outra? Muito bem. Boa pergunta. A locação por temporada, eu lembro, é aquela locação residencial que é feita por um tempo determinado de, no máximo, 90 dias. E mesmo que haja prorrogação, ou renovação, melhor, desse contrato, ele não pode ultrapassar 90 dias. Ou seja, então, eu fiz um contrato de 60 dias, posso renovar por mais 30. Fiz de 30, no máximo mais 60. Jamais passando de 90. São aquelas locações que são muito comuns nas cidades de veraneio, de praia, ou para alguém que venha fazer algum tratamento médico em alguma cidade, ou que vem fazer algum curso. Então, que faz a locação normalmente de imóveis mobiliados, né, de apartamentos mobiliados, casas mobiliadas, para ficar esse curto período de tempo. Então, são locações específicas para isso, por isso locação por temporada. Mas quando é que ela se converte numa convencional? Passado o prazo de 90 dias, se o inquilino se mantém no imóvel e o locador não entra com a ação de despejo nos primeiros 30 dias, quando inclusive ele tem direito a liminar, podendo retomar o imóvel de forma liminar, essa locação, permanecendo então o inquilino por mais de 30 dias no imóvel locado por temporada, esta locação passa automaticamente a ser aquilo que tu chamaste de locação convencional, ou seja, uma locação por prazo indeterminado. E aí, o locador só terá direito à denúncia vazia passado 30 meses do início do contrato. Ele passa automaticamente, então, a uma locação convencional, como tu disseste. Ok? Compreendido? Muito bem. Adonis, por gentileza, vamos ouvir a sua outra pergunta. Eu queria saber se existe um limite mínimo ou máximo para a estipulação do valor de aluguel. Muito bem. Na verdade, o que determina o valor do aluguel é o mercado, né? O mercado de locações. Então, quanto é que vale um apartamento de 2 dormitórios, um apartamento de 3 dormitórios, um apartamento com dependência, sem dependência, enfim, com vistas, apartamento de frente ou de fundos. Então, o mercado locatício determina o valor de aluguel. Não há uma tabela, né, determinada pelo poder público, por exemplo. O que há, sim, determinada pela lei, inclusive do Plano Real, é a determinação do reajuste ser anual. Então, o reajuste, sim, a periodicidade mínima atual é anual. Já houve periodicidade até mensal para a locação não residencial, na época da inflação elevada, que graças a Deus faz bastante tempo, talvez vocês ainda fossem muito moleques naquela época, né? Mas talvez não, com certeza, eram muito moleques, continuam sendo moleques com a idade de vocês, na época muito mais, né? Mas isso já faz tempo, então o Plano Real desde 94, desde lá então os contratos têm reajuste anual, tá? Então, na verdade, não há um valor mínimo e um valor máximo, há um valor de mercado, ok? Matheus, vamos ouvir seu questionamento, por gentileza. Então, quais são os tipos de multas que podem ser determinadas no contrato? Muito boa pergunta, Matheus, muito boa pergunta. Veja bem, nós temos a multa moratória e temos a multa compensatória. Vamos entender cada uma delas. A multa moratória é aquela multa quando ocorre a mora, quando ocorre o atraso no pagamento do valor do aluguel. Que quando é uma relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor limita em 2%. Locação, em regra, não é relação de consumo. A não ser, embora o inquilino normalmente seja consumidor da posse do imóvel, ele usa como destinatário final, mas muitas vezes o locador não é um fornecedor de imóveis para locação. Ele não vive disso. Ele tem 1 ou 2 imóveis a mais e que coloca para ter um rendimento maior
no final do mês. Então, ele não se caracteriza como fornecedor. E para ser uma relação de consumo, nós sabemos disso, por força do artigo 2º e 3º da Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, estabelece que nós temos que caracterizar tanto fornecedor quanto consumidor. E nesse caso, então, o fornecedor não caracteriza. Então, não está limitada a 2% a multa moratória. Estará limitada, então, a 10%, que é o normal. Tá? Então, a multa moratória para as locações, no caso de atraso no pagamento do aluguel por parte do inquilino, é 10%. Ou pode ser 10%, ou até 10%. Mas não está limitado a 2%, como está a relação de consumo. A multa compensatória é aquela multa que visa compensar uma das partes pelo desfazimento do contrato antes da sua extinção natural. Então, por exemplo, a desocupação antecipada do imóvel por parte do inquilino, que é possível, né? Se é verdade que o artigo 4º não permite que o locador retome o imóvel antes do final do prazo contratual, também é verdade que o artigo 6º permite que o inquilino entregue antes do prazo contratual, desde que pague a multa estabelecida no contrato, proporcional ao tempo que falta. Então, vamos ver, um contrato de 3 anos, o mesmo exemplo que eu dei na aula, um contrato de 3 anos, 36 meses. O inquilino ocupa 1 mês, falta 2 anos, ocupa 1 ano, falta 2 anos ainda para o final do contrato, e ele desocupa o imóvel. Então, tem a multa que ele vai pagar é uma multa compensatória. Está fixado lá no contrato, em regra é isso, 3 meses de locação, 3 meses de aluguel como multa compensatória. Então, na verdade, ele vai pagar, ao invés dos 3 meses como multa, vai pagar 2 meses de aluguel. Por quê? Porque 1 mês ele já consumiu, já ocupou o imóvel por 1 ano. Né? Então, é só pelo tempo que resta. Tá? Então, essa é a multa compensatória. Então, objetivando a resposta, nós temos 2 espécies de multa. A multa moratória e a multa compensatória. Tá bem? Vamos agora a um rápido espaço de intervalo, quando depois retornaremos, então, ouvindo outras perguntas dos nossos alunos. Até lá. Olá, pessoal. Retornamos ao Saber Direito Responde, com os convidados, alunos do curso de Direito das nossas universidades, que estão aqui questionando ao professor sobre direito do inquilinato, que foi a nossa disciplina, foi a nossa matéria ao longo da semana no nosso Saber Direito. Vamos continuar as perguntas, então, agora, novamente, com o Inácio. Por gentileza, Inácio. Em caso de inadimplência da contribuição do condomínio, certo, quem deve ser acionado? Ah, muito bem. Tu sabes que ocorre muito erro em razão dessa dificuldade. Foi muito bem apanhado por ti. Veja bem, o inquilino é o ocupante do imóvel. A ele cabe, portanto, o pagamento da contribuição ordinária. Nós vimos antes, né, na primeira pergunta tua mesmo. Então, a ele cabe o pagamento dessa contribuição ordinária. Mas cabe por força do contrato de locação. Então, se ele não pagar a contribuição condominial, quem pode cobrar do inquilino é o locador, não o condomínio. O condomínio não tem nenhuma relação jurídica, nesse sentido, com o inquilino. Então, o condomínio vai cobrar do locador, do proprietário, do condômino. Então, o condomínio cobra do condômino. E o condômino, por sua vez, em direito de regresso, cobra do inquilino por força do contrato de locação. Né? Muitas vezes, inclusive, o locador cobra a despesa condominial ordinária que cabe ao inquilino muito antes do condomínio cobrar dele, né? Porque tem um contrato de locação que está em vigor e que é um encargo da locação, a contribuição condominial ordinária. Então, mas o condomínio não tem legitimidade para cobrar do inquilino. Quem pode cobrar, então, é o locador. Entendido? Uma muito boa sua pergunta, bem interessante, porque nos permite aqui dar uma explicação sobre o assunto, que é dúvida de muitos proprietários, de muitos condôminos, de muitos síndicos, esse problema. Então, entendo que a tua pergunta permitiu que a gente solucionasse essa dúvida. Muito bem. Adonis, por gentileza, vamos ouvir a tua pergunta também.
Professor, a nova lei do inquilinato de 2009 traz mais vantagens para o inquilino ou para o proprietário de imóvel? Muito bem, Adonis, muito bem. A gente comentou também sobre a Lei 12.112, de 2009, durante a nossa aula. Na verdade, não é uma nova lei, né? Vamos fazer aqui uma pequena correção. Não é uma nova lei. Foi uma lei que alterou a Lei 8245. Então, na verdade, a lei continua sendo a 8245, agora alterada pela 12.112 de 2009. Mas, alterou essa lei, eu dizia também, Adonis, ela alterou profundamente o aspecto processual da lei 8245. A parte do direito material, muito pouco, quase nada. Mas no aspecto processual, alterou bastante, permitindo uma agilidade maior do processo locatício. Tá? E nesse sentido, eu entendo que ela veio beneficiar mais o locador. Né? Porque à medida que agiliza uma ação de despejo, inclusive aumentando bastante o rol das possibilidades de despejo liminar do parágrafo 1º do artigo 59 da Lei 8245, da Lei do Inquilinato, aumentou bastante ali as situações em que é possível agora o despejo liminar. Isso pela nova lei. Então, realmente essa lei é bastante importante, porque ela veio dar uma agilidade maior ao processo, permitir que o processo ande mais rápido, né, e permitindo a retomada em algumas situações também mais ágil. E isso é bom, não porque o locador vai retomar o imóvel mais rápido, mas vai dinamizar as relações locatícias, né? Vai fazer também com que o locatário, naquelas condições em que prevê a liminar, busque um acordo, busque resolver o problema antes, ou seja, e que impeça muitas vezes de ir até o judiciário, resolva antes, justamente pela agilidade que a ação vai ter. Isso é muito bom, isso é positivo para todos, inclusive para o inquilino, porque evita uma ação judicial. Então, se é verdade que ela veio beneficiar o locador, como eu estou dizendo, em razão dessa agilidade, mas indiretamente também beneficia o inquilino, porque beneficia a relação como um todo. Mas muito boa a sua pergunta, é realmente importante esse detalhe. Matheus, vamos ouvir a sua próxima pergunta, por gentileza. Então, professor, quais são as modalidades de garantia que o locador pode exigir do locatário? Muito bem, Matheus. Esse foi o objeto da nossa terceira aula. Nós falamos aqui das garantias locatícias. E, na verdade, a lei prevê 4 formas de garantia, né? Primeiramente, ela traz a figura da caução. Caução é essa, que tanto pode ser uma caução real, como uma caução de direito pessoal. Né? Então, nós vamos ter como caução real o pagamento em dinheiro, só que aí no dinheiro é pouco efetiva, porque a lei limita no máximo a 3 vezes o valor do aluguel. Então, 3 vezes o valor do aluguel não é suficiente, né, para custear, garantir uma despesa, às vezes, de inadimplência de aluguel e mais de reposição do imóvel. O valor é muito baixo. Mas pode ser uma caução pignoratícia, ou seja, integrar um bem móvel como garantia. A dificuldade aí reside numa prática maior dessa caução pignoratícia, porque o penhor exige que o bem fique com o credor durante a garantia. E aí tu vai ter que exigir do locador, que vai ser o credor aí, uma responsabilidade maior, porque ele vai ficar como depositário desse bem. Poderia ser um veículo, por exemplo, que vai ser empenhado nessa garantia. Aí o veículo não precisa ficar a posse com o credor, poderia ficar com o devedor. Mas vai exigir que esse veículo tenha um seguro anual. E esse seguro depende do proprietário do veículo, que é o inquilino. Então, sai da esfera de possibilidade do locador. Então, isso dificulta também. Então, não é a caução pignoratícia não é uma caução prática, sim, uma garantia prática. Mas temos aquela que eu considero a garantia mais eficaz, que é a caução real hipotecária. A caução hipotecária, quando é dado um bem imóvel em hipoteca para garantir o pagamento do aluguel e os encargos da locação. A única dificuldade, e que por isso não é popularizada a caução hipotecária, porque isso tem um custo, porque a caução hipotecária, a hipoteca em si, como é um ato constitutivo de direito real sobre o imóvel, e em regra os imóveis são superiores a 30 salários mínimos, aí o artigo 108 do Código Civil exige que seja por instrumento público. Então, tu vai ter que ir num tabelionato, fazer uma escritura pública dessa garantia hipotecária e registrar essa escritura lá na matrícula do imóvel. Então, isso tem um custo que encarece bastante as locações e dificulta também, porque nem sempre
o inquilino vai ter um imóvel de sua propriedade para dar em garantia. E às vezes buscar de um terceiro é mais difícil também, né? As pessoas já têm dificuldade de assinar de fiança, imagina assinar, dar um imóvel seu em hipoteca. Então, há uma dificuldade prática aí. Mas a garantia hipotecária, a caução hipotecária é a mais eficaz no meu modo de ver, né? Juntamente com o seguro fiança a gente vai ver. Então, um é a caução, que pode ser essas 3 modalidades: em dinheiro, em bens móveis, ignoratícia, em bens imóveis, caução hipotecária. A outra modalidade, que é a modalidade mais popular, né, que todos têm conhecimento, que é mais usual, que é a fiança locatícia, que tem vantagem e desvantagem, eu apresentei aqui durante a aula, mas que é realmente a mais popular, até porque não tem custo, né? Você pega alguém familiar ou alguém conhecido e não tem custo. Então, é a mais popular. Temos também os títulos de capitalização, né, que também não chega a ser muito usual, embora tenha alguns usos, porque também exige que o inquilino tenha algum valor mais elevado para que ele possa comprar o título de capitalização e deixar como garantia para o locador. Então, nem todo inquilino dispõe desse valor para fazer essa garantia. E, por último, e eu deixei por último de propósito também, que é o seguro fiança, que, a meu ver, também é uma garantia bastante eficaz e não é tão cara quanto outras garantias, né? Então, está sendo bastante usual, bastante usado o seguro fiança. Então, é outra garantia bem possível, né? Então, nós somos as 4 garantias que eu referi: a caução, a fiança, o título de capitalização e o seguro fiança. Tá bem? Está respondido a sua questão? Sim. Muito bem. Vamos então agora ouvir novamente o Inácio. Vamos ver, Inácio, qual é a sua questão? Professor, quais são os motivos para uma ação de despejo? São vários, né, Inácio? A ação de despejo é a ação mais típica da lei do inquilinato, é a ação propriamente da lei do inquilinato, até porque o pagamento do aluguel é a obrigação principal do inquilino, é a contraprestação pelo uso do imóvel, é o que caracteriza efetivamente o contrato de locação, até porque se não houvesse aluguel, não era locação, era comodato, né, como vocês aprendem lá nas aulas de contratos. Então, o que caracteriza justamente a locação é o pagamento desse aluguel. Então, quando esse pagamento não ocorre, né, gera a ação de despejo, que é uma das principais causas do despejo. Mas há também o despejo para uso próprio, né, fundamentado no artigo 47, inciso 3, como nós vimos lá, os motivos que permitem o despejo. Então, para uso próprio, para uso de ascendente ou descendente, para uso do cônjuge ou companheiro, né, que são os despejos motivados. Há também o despejo motivado pelo 47, inciso 2, que é aquele contrato de locação que é feito com o empregado ou em função de um contrato de trabalho, não necessariamente empregado, quando ele necessita morar no local do emprego. Então, como é o caso do zelador de prédios condominiais, que ocupa o apartamento do zelador, a título de locação. Então, uma vez encerrado, extinto o contrato de trabalho, também tem que se extinguir o contrato de locação. Então, também é possível a ação de despejo, caso ele não desocupe, né? E temos, além desse contrato, dessas ações de despejo que eu referi para vocês, outras hipóteses, como infração contratual, as situações do artigo 9º, né? O mútuo acordo, se não faz o acordo para desocupar, depois o inquilino não responde, permite ação de despejo para desocupação. A infração legal contratual, que é o inciso 2 do artigo 9º também, então, permite ação de despejo. O inciso 3 do mesmo artigo 9º, a falta de pagamento que eu já referi, ou então a necessidade de reparações urgentes no imóvel. Então, enfim, a lei traz várias hipóteses possíveis de ação de despejo. Por isso que a ação de despejo é a ação mais típica locatícia. Tá bem, Inácio? Respondido? Muito bem. Que nós, então, encerramos o Saber Direito Responde, agradecendo a presença dos alunos, do Inácio, do Adonis e do Matheus, que vieram contribuir e trazer as suas dúvidas, que são as dúvidas também dos demais alunos, daqueles que estão nos assistindo e que poderão também fazer as suas perguntas por e-mail, enviando aqui para Saber Direito Responde. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br
Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.